Olá pessoal, então vamos fazer um exercício, né? Agora mais um exercício de olhar de forma simbólica, fazer uma interpretação mais ampliada, né? Por exemplo, a gente pode usar essa técnica, né? Essa perspectiva, né? Olhando pela perspectiva analítica, né? Da psicologia analítica ou junguiana, a gente pode interpretar de uma forma simbólica sonhos, filmes, né, livros, situações da nossa vida, os nossos próprios sonhos. Então aqui é mais um exercício, né, da gente olhar de forma diferente, né? E eu vou usar hoje o filme O Náufrago, né, pra gente fazer esse exercício e como muda, né, a forma como a gente interpreta o próprio filme. Se a gente for interpretar de uma forma estritamente literal, unilateralizada, o filme fica sem graça mesmo, né? Aquele filme do náufrago que ele ele acaba sozinho numa ilha, né? Ele vai sobrevivendo, mas se for interpretar de uma forma simples, né, uma forma bem literalizada, ele fica realmente um filme cansativo e chato. Mas se você começa a olhar numa perspectiva mais ampliada, numa perspectiva mais simbólica, a gente vai ver que ali tem conteúdos assim que a gente pode identificar alguns arquétipos interessantes que ele acaba vivenciando. A gente pode identificar algumas chaves ali que levam a reflexões para nossa própria vida. Na questão da solidão, na questão das próprias sombras, né, do encontro com ele mesmo. Então a gente vai trazer um pouquinho esses elementos para a gente ver como fica interessante, né, essa perspectiva. Então o filme relata a história, né, desse personagem que ficou, né, que ele é representado protagonizado, né, pelo Tom Hanks, e foi um filme que foi lançado em 2000, né, então ele conta a história de um executivo, né, que é chamado Chuck Noland, e ele é interpretado pelo Tom Hanks. Ele acaba sofrendo um acidente de avião e vai para uma ilha, acaba numa ilha, ele acorda numa ilha, e aí a gente pode ver que ele começa a ter que buscar sobrevivência, né? Buscar sobreviver, buscar se manter vivo. E aí ele está numa ilha completamente isolada, né? Distante de qualquer contato. E aí ele começa a ter que desenvolver algumas habilidades, né? Desenvolver formas de sobrevivência. Então, um primeiro arquétipo ali que a gente pode ver e identificar nesse filme é o arquétipo do herói, né? Então, na perspectiva da psicologia analítica, os arquétipos, eles são imagens primordiais ou universais, né, gente? Então, assim, como que se estivesse presente no inconsciente coletivo, né, de toda a humanidade, né? Então, são imagens que acabam permeando toda a humanidade, né? Então, tem a imagem do guerreiro, a imagem, né, tem vários arquétipos aí que a gente pode e outros tantos, né, que a gente poderia enumerar. Não existem só uma quantidade fixa, né, de arquétipos, 12 arquétipos ou 20 arquétipos, não. Os arquétipos, eles estão o tempo inteiro, né, e eles são dinâmicos, né. Então, no filme, o protagonista, né, que é o Tom Hanks, ele acaba entrando nessa situação de sobrevivência, que por si só já é uma jornada do herói, né, numa ilha deserta. Então, ele vai se identificar, né, ele se coloca, aparece, se apresenta uma situação ali para ele de superar uma dificuldade, né, de conseguir, né, encontrar meios para a própria sobrevivência. E aí, no meio do filme, ele vai começando também a ter que lidar com as suas próprias sombras, né? Então, no conceito da psicologia junguiana, as nossas sombras representam aquele aspecto, os aspectos mais reprimidos, aquele lado que a gente não quer olhar, a negação da própria personalidade, o que a gente não enxerga, o nosso ponto cego, que muitas vezes em algumas situações a sombra toma a gente, né? A gente acaba, o complexo acaba sendo influenciado e a gente acaba agindo de uma maneira que a gente não percebe ou não se dá conta. E muitas vezes a gente olha e fala, nossa, por que eu agi daquela maneira, né? O que aconteceu naquele momento? E aí o Chuck, que é o personagem do Tom Hanks, ele acaba se confrontando, né, com as suas próprias sombras, seus medos, suas raivas, os seus impulsos mais primitivos, né? Ele tem que, sempre quando está numa situação mais de sobrevivência, tudo isso vem à tona, né? Lembrei até daquela série que tem Largados e Pelados, né?
tem no Discovery, enfim, tem acho que na HBO, em vários, né, internacional, e tem o brasileiro também, e acaba vindo à tona, né, quando você está ali naquele momento que eles são largados no meio do nada, né, largados e pelados mesmo, eles têm que sobreviver só com as próprias habilidades. Então, os instintos mais primitivos, eles acabam vindo à tona. E aí o personagem do Tom Hanks lá no Náufrago, ele precisa aprender a lidar, né, com esses aspectos obscuros de si mesmo, né, que ele nem se dava conta, né, quando você está numa situação de conforto, né, a rotina tá, você tem tudo, né, e aí você não, quando você entra numa situação realmente de risco, né, uma situação mais selvagem, né, e aí você começa a se deparar com um lado seu, né, que muitas vezes a gente nem se dava conta que ele existia, e aí o desafio dele de ter que encontrar um equilíbrio, né, nessa situação, ele sozinho, né, naquele momento. E aí tem um outro aspecto que acaba sendo desenvolvido, né, no filme, que é ele acaba criando um personagem para ele se relacionar, né, que mostra a importância da gente ter o contato com o outro. Então ele acha uma bola, né, que acabou aparecendo ali na praia dos destroços do avião. E essa bola, por um tempo, ele acaba machucando a mão e ele mancha a bola, né? E aí essa bola ele vai transformando, ele vê um rosto que é interessante, porque ele mancha a bola com a mão dele. E é um exercício que a gente pode muitas vezes fazer isso, olhando para uma pintura abstrata, olhando para uma nuvem, olhando para algum lugar, e ele olhou para aquela bola e ele viu um rosto, né? Com a mancha, com a mão dele, a mão da mancha de sangue, ele acabou enxergando um rosto. E ele, através de uma percepção ali, né? Ele acabou vendo que aquele rosto conversava com ele, que era a bola. E aí ele transforma essa bola, que é o Wilson, né? Ele até dá o nome para o Wilson. Ele transforma essa bola como um objeto de projeção do afeto dele, né? Então, essa bola, ele cria uma conexão, ele cria uma companhia para ele. Então, ele começa a usar essa bola, que é uma figura, né? Uma presença ali. Ele acaba projetando, né? Ele acaba criando força até para continuar sobrevivendo por conta de ter criado. Olha só que interessante, de ter criado uma figura que ele pudesse projetar, né? Então, como se fosse uma figura que fortaleceu o ego dele, né? Ele conseguiu estruturar melhor o próprio ego a partir desse relacionamento que ele criou com a bola, mesmo que é uma relação fantasiosa, que é muito interessante, que a gente pode trazer isso para o processo terapêutico, né, da psicoterapia, que você pode criar uma relação fantasiosa com o seu próprio analista ou seu terapeuta, mas é uma relação que acaba criando uma sustentação, te dando uma sustentação que muitas vezes a gente não sabe explicar porquê, mas acaba te sustentando em alguns momentos da vida, né? Então é bem isso que o filme mostra também nessa relação dele com a bola, né, uma figura imaginária ali. E aí o filme mostra também todo esse processo de individuação dele, né? Dentro da perspectiva junguiana, o processo de individuação busca a nossa totalidade, né? Através da integração dos aspectos conscientes com o inconsciente da nossa própria personalidade, né? E é um processo contínuo, individuação, a gente vai vivendo experiências, alegrias, tristezas, frustrações, e a gente vai integrando tudo isso do nosso inconsciente com o consciente, e o processo de individuação ele vai acontecendo. Então, durante a sua jornada na ilha, o Chuck vai passando por esse profundo processo de transformação. Ele é forçado a entrar em contato com as suas próprias fraquezas, aprender a sobreviver, aprender a se adaptar àquele ambiente hostil. Isso tudo faz parte do processo de autodescoberta dele, né, no processo de individuação dele. E aí os simbolismos, né, gente, que é o mais interessante, é a parte simbólica mesmo do filme. Os primeiros elementos que a gente vê, o filme é formado por uma ilha, né, a ilha que a gente pode até trazer várias referências à questão da ilha, até o Saramago fala quando para a gente enxergar a ilha, a gente tem que se afastar da ilha, né? Então, ou seja, para a gente enxergar a gente mesmo, a gente teria que se afastar um pouco, né, do nosso contexto. Então é exatamente isso que aconteceu com ele se afastou de tudo para conseguir enxergar ele mesmo. Tem o mar, né, que é o simbolismo do inconsciente, do desconhecido, do profundo, né, do que a gente não domina, né, do que a gente não tem controle, é o mar. A bola, né, que é a bola de vôlei
tem esse simbolismo ele transformou, né, algo em uma ferramenta de apoio para ele. E também a questão do próprio relógio, né? Tem um relógio no filme que ele usa que mostra a questão do tempo, o simbolismo do tempo, né? O quanto é importante a gente mensurar o tempo, e o tempo representa também a esperança de algo, né? A gente pode trazer também essa simbologia. Enfim, gente, vamos ficar muito longo aqui esse vídeo, então esses são alguns simbolismos do Náufrago. Recomendo o filme de 2000 e traz muito essa questão do quanto a força, né, de sobrevivência, a pulsão de vida que nos movimenta, né, que movimenta a gente. Muitas vezes a gente está numa situação que a gente acha que não vai conseguir ultrapassar e vem um instinto, uma pulsão de vida que a gente desconhecia, né, mas que está aí dentro da gente, essa força interna de continuar vivendo, de continuar seguindo, tá bom? E até um próximo vídeo. Tchau, tchau.